Live. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live do nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Hoje, a gente traz o Daniel do Valle. Daniel do Valle, ele é médico formado pela UERJ, com residências em pediatria e medicina do adolescente. Professor de pediatria e semiologia da Uniredentor Itaperuna, mestrando do programa de pós-graduação em Biociência e Biotecnologia da UENF. Então, junto comigo, está aqui a Vanessa, que é do nosso projeto também. Oi, Vanessa, tudo bom? Boa Estamos noite. aqui apresentando o nosso Daniel, que veio falar desse tema tão importante, porque a gente acha que depressão, ansiedade é uma coisa só de adulto que tem conta para pagar, Mas é um assunto muito sério quando a gente fala de crianças e de adolescentes também. E em alguns casos, a gente, nesse mês de prevenção ao suicídio, é sempre bom lembrar que essas questões, às vezes, infelizmente, levam os adolescentes, levam as crianças também ao suicídio, Muito sério isso. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Esteja em casa. Muito bom te receber aqui com a gente. Boa noite, João. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal aí que está assistindo a gente ao vivo ou que vai assistir depois a gravação. É um prazer estar aqui com vocês, apresentar esse tema, que eu sempre gosto de falar esse tema. Há 2 anos eu já faço esse trabalho nas escolas públicas aqui da minha cidade, de Itaperuna, e é sempre bom falar, conscientizar sobre o tema e quebrar muitos dos tabus, Porque o lema daqui é ciência não é opinião, então a gente tem que quebrar principalmente esse tabu em cima do suicídio, especialmente na adolescência. Vanessa, quer complementar? Ou eu posso começar? Olá, pode começar. Apenas avisando que em breve disponibilizaremos o formulário para declarações aos interessados, ok? Só isso. Pois é, então, quem quiser a presença, dizer que a gente manda uma declaraçãozinha de presença, é só clicar no link que a gente vai colocar daqui a pouco e preencher o formulário. Não adianta só botar o nome, tá, gente? Tem que clicar no link e preencher no formulário para a gente dar a presença para vocês, ok? Isso. Daniel, fica à vontade, então, vamos começar a falar desse tema tão importante, e tão complicado também. Ok, boa noite então, pessoal. Como já apresentado, meu nome é Daniel, eu sou médico pediatra e também tenho residência e especialização em ebiatria, que é a medicina do adolescente. É uma especialidade nova, aí, 1950, 60, que ela surgiu, e aí eu trabalho especificamente com adolescente. E nesse mês de setembro, a gente está numa campanha massiva, hoje é o último dia, de setembro, numa campanha massiva de conscientização sobre o suicídio e das pessoas que podem vir a sofrer o suicídio. Então, é sempre bom a gente conscientizar sobre o tema para a gente prevenir. A nossa melhor arma contra o suicídio é a prevenção, sempre vai ser a prevenção. Então, eu vou seguir aqui um cronogramazinho. Vamos lá, primeiro os dados estatísticos, Hoje, a gente tem em torno de 800 mil óbitos por ano no mundo por suicídio. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, então, boa parte dessa faixa etária é o médico de adolescente, o pediatra que lida. A gente tem em torno de, estatisticamente, 1 óbito por suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, a gente tem, em média, 10 mil óbitos, 8,5 a 10 mil óbitos por ano no Brasil por suicídio. Só o CVV é o Centro de Valorização da Vida, para quem quiser saber, é o Ligue 188. 188 é um número importantíssimo para quem estiver passando por algum problema psicológico ou que precise de ajuda, esteja pensando em suicídio, bem como para aquelas pessoas que estejam ligadas e perceberem que aquela pessoa pode vir a tentar suicídio ou tem algum sinal. A gente vai falar mais à frente sobre os sinais de alerta em relação ao suicídio. E o CVV, ele recebe em torno de 250 mil ligações por ano, 250 mil ligações por ano relacionadas a
a distúrbios psicológicos ou a tentativas de suicídio. Então, são voluntários que trabalham atendendo essas pessoas que vêm a pensar em suicídio. E por que a gente fala, então, em Setembro Amarelo? Muita gente pergunta assim, porque essa coisa das cores aí nas campanhas, né? Outubro Rosa, enfim, Novembro Azul. E o nosso Setembro Amarelo, só para colocar no contexto histórico, vem de um caso nos Estados Unidos que aconteceu. Um adolescente, ele mandou várias mensagens para sua família, falando sobre como ele estava desanimado e que ele não tinha mais motivação na vida e que ele queria se matar, e essa família não deu muita atenção para esse caso desse adolescente. Um dia ele pegou o seu carro amarelo, e aí por causa disso o Setembro Amarelo, e acabou cometendo suicídio. E aí o que ficou de lição para essa família? É o que fica de lição para a maioria das pessoas, só que elas só percebem isso depois, tá? É que as pessoas que tentam suicídio, em boa parte das vezes, elas anunciam a sua intenção. E é isso que a gente tem que estar alerta, é isso que a gente tem que ficar ligado. Se a pessoa dá algum sinal de alerta para que possa vir a apresentar algum sinal de que vá cometer uma tentativa de suicídio. Então, a gente fala, a princípio, no pensamento suicida e na tentativa de suicídio, que são coisas distintas, tá? Então, foi esse caso, e essa família começou essa campanha na cidade, depois no estado, e depois essa campanha agora alcança um patamar mundial, né, um nível mundial de conscientização, porque é isso que a gente precisa conscientizar sobre o suicídio. Então, quebrar os tabus relacionados a isso para que a gente consiga preservar a vida, que é esse o grande objetivo, tá? Em relação a fatores de risco para o suicídio, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? É bem diferente entre meninos e meninas, adolescentes, bem como de adultos, homens e mulheres, tá? E a estatística é bem semelhante quanto a isso. As meninas, elas tentam o suicídio por mais vezes do que os meninos, os adolescentes do sexo masculino. Entretanto, os meninos executam mais o suicídio com consequência de óbito, tá? De morte. Então, as meninas tentam mais suicídio e os meninos vêm a morrer mais por ato suicida. Então, isso é uma estatística que a gente acha que é uma coisa só de menina, que é uma coisa só de adolescente que está lá no seu sofrimento, e que os meninos, os homens, eles não vêm a cometer atos suicidas. Pelo contrário, os homens são os que mais cometem os atos suicidas com consequência a morte, tá? Então, esse é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Segundo tabu que a gente tem que quebrar é de achar que o suicídio, ou o pensamento suicida, ou a depressão, ou a ansiedade, que são os nossos temas aqui hoje, eles são coisas de gente rica, isso é frescura, isso é para chamar a atenção. Então, essas são as frases que a gente tem que parar de falar. Quando uma pessoa fala que está cansada da vida, que ela só pensa em morrer, que ela já não vê motivo mais para viver, a gente tem que parar de falar que isso é frescura, que isso é coisa de rico, isso você não pode ser assim, porque a vida é muito melhor, porque a vida é boa, porque eu já tive situações piores do que essa, e eu não tentei isso, e eu não pensei em suicídio. A gente tem que parar com isso. Quando a gente vir uma pessoa que fala sobre esse desespero, essa tentativa, essa tentativa dela de se comunicar em relação a sua perda de vontade de viver, a gente tem que imediatamente atuar para prevenir que isso aconteça, tá? Então, o que a gente pode oferecer de melhor é um ombro, um diálogo, é conversar, é procurar ajuda. Então, esse é o ponto mais importante. Outros fatores de risco, é claro, tá, para o suicídio, as pessoas que sofrem com algum transtorno psíquico, principalmente ansiedade e depressão. Então, pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, elas tendem a evoluir mais para o pensamento suicida e para o ato suicida, tá? E como eu identifico esses pacientes, essas pessoas que sofrem com depressão, a gente vai falar mais à frente sobre esses sinais de alerta, mas vale a pena a gente saber, aquela pessoa que sofre de ansiedade, aquela pessoa que está sempre inquieta, aquela pessoa que está sempre abatendo o pezinho, aquela pessoa que rói muito as unhas, tá? É aquela pessoa que não consegue realizar as atividades do dia a dia como realizava antes. Então, uma pessoa que acaba
desenvolvendo essas dificuldades, tá? E o que a gente tem que diferenciar também é tristeza e depressão. Muita gente acha que tristeza e depressão são as mesmas coisas, tá? Porque aquela pessoa está triste, então ela está depressiva, ela tá com depressão. Não, tristeza é um sentimento transitório, tá, gente? Então, o primeiro conceito que a gente fica é que tristeza é um sentimento transitório. Normalmente, ele não dura muito tempo. Então, eu fico triste quando meu time de futebol perde, e meu time de futebol perde com frequência, tá? Não vou falar qual é. Eu fico triste quando um adolescente, por exemplo, quando um namorado termina com a namorada. Eu fico triste quando eu tiro uma nota ruim na escola. Eu fico triste quando alguma coisa que eu planejava não sai certo, não sai da forma como eu gostaria. Mas essa tristeza passa, tá? Diferentemente da depressão. A depressão é um quadro que pode se instalar de forma abrupta. É aquela pessoa que está executando as suas tarefas do dia a dia e, de repente, você percebe que aquela pessoa já não faz mais as suas tarefas do dia a dia. Ela não tem mais vontade de fazer as suas tarefas corriqueiras, tá? Ela não consegue mais fazer, tá? E aí ela não consegue se livrar desse problema. Muitas das vezes a depressão pode levar até quadros de desnutrição, porque a pessoa não consegue se alimentar, não consegue tomar banho, ela não consegue, tá? A mente impede que ela consiga fazer essas coisas. Então, o primeiro passo é a gente identificar essas pessoas que sofrem de depressão. Então, aquelas pessoas com mudança de comportamento abrupto, essas são pessoas que possivelmente estão desenvolvendo um quadro depressivo, e aí sim essas pessoas precisam de acompanhamento, de tratamento adequado, tá? E a gente vai falar sobre tratamento adequado também. E, além disso, a gente sabe que pessoas que já tentaram suicídio pelo menos uma vez, elas têm muito mais chances de vir a ter uma recidiva da tentativa de suicídio. Então, isso é muito importante, tá? Então, pessoas que já tentaram suicídio, elas são um grupo de risco que a gente chama do grupo específico. Existe o tratamento não, existem as medidas gerais, né, que a gente faz para conscientizar a sociedade, existem as medidas de grupo que a gente faz no caso das pessoas que pensam em suicídio, no caso das pessoas que sofrem com algum transtorno psíquico. Então, essas são as medidas de grupo. E tem as medidas específicas, que são especialmente para essas pessoas que têm o pensamento suicida ou que já tentaram o suicídio. Então, elas têm que passar por um tratamento específico, tá? E a gente sabe que cada pessoa que tenta suicídio, ela envolve cada pessoa que comete o suicídio, o ato suicida, ela envolve outras 20 pessoas. Então, é a cascata do suicídio que a gente fala. Então, essas pessoas acabam vindo a ser influenciadas por esse ato suicida. E por isso é tão importante a responsabilidade da mídia nesses casos, tá? A gente ouve muito falar sobre a mídia cinza, aquela mídia que gosta dos fatos que são mais bombásticos, que trazem mais ibope ou tem mais repercussão. E eles usam muito dessas tragédias, tá? Tragédias de outras pessoas para adquirir seguidores, adquirir, curtidas, adquirir visibilidade através de tragédia. Porque uma tragédia, ela se propaga muito facilmente nas redes hoje, principalmente nas redes sociais. Então, essa é a responsabilidade da mídia, não divulgar atos suicidas. Divulgar atos suicida aumenta a chance de, em uma sociedade, as pessoas evoluírem para o suicídio. Então, como eu faço? Eu informo que a pessoa veio a morrer. Se eu tiver que falar sobre o óbito, tá? Eu não falo, então, como foi que ela morreu, tá? Não falo sobre causas dela, porque o fulano se suicidou porque a namorada largou ele. Fulano se suicidou. Eu não preciso falar sobre isso. Pelo contrário, quando a gente vê um caso de suicídio na sociedade, o que a gente tem que fazer é reforçar a conscientização, tá? Reforçar a importância de prevenir, reforçar a importância do cuidado com essas pessoas, tá? Para ter atenção. E é por isso que a gente faz essa campanha todo ano do Setembro Amarelo, para essa conscientização. Mas é uma coisa que a gente tem que ter o ano inteiro, tá? Essa conscientização de que o suicídio, ele está na nossa sociedade, como o João falou no texto, no vídeo que ele apresentou no Facebook ontem, ele pode estar
A gente torce para que não, né? Que Deus queira que não, mas pode estar dentro da sua própria casa, uma pessoa que venha evoluir para um pensamento ou um ato suicida. Então, isso acomete as pessoas, tá? Em relação a transtornos psíquicos da adolescência, a gente também tem que falar sobre 2 transtornos que estão relacionados à alimentação, que é a bulimia e a anorexia, tá? São 2 sintomas, são 2 transtornos psíquicos relacionados à alimentação. E muitos jovens sofrem com esse transtorno. E quem sofre com esse transtorno tem maior risco para evoluir para um pensamento e um ato suicida. Ok? Além disso, pessoas que são usuárias de álcool ou drogas, outras drogas, enfim, elas têm maior risco para desenvolver o ato suicida, o pensamento suicida. Assim como as populações em privação de liberdade, por exemplo, pessoas encarceradas. Tá? Além disso, outra coisa que aumenta o risco de uma pessoa desenvolver o pensamento suicida é uma pessoa que sofre discriminação, tá? Uma pessoa que pode sofrer discriminação pela sua raça, pela sua cor, pela sua opção, sua orientação sexual, pela sua opção religiosa, sua orientação religiosa. Então, pessoas que sofrem discriminação, não têm aceitação pela família. É difícil até falar sobre aceitação, tá? Porque eu ainda não me conformo que as pessoas achem que uma pessoa vale mais ou menos do que a outra. Então, ninguém vale mais ou menos do que o outro. Não é porque porque o fulano tem faculdade, porque o fulano tem mestrado e doutorado, porque fulano ele tem maior valor do que aquele que não concluiu o ensino fundamental. Então, não tem a ver isso. Todas as pessoas têm seu valor na sociedade. Tá? E é por isso que nós somos uma sociedade. Uma sociedade, ela funciona com seres, cada um atuando na sua área para que todos se desenvolvam. Então, você pensar que uma outra pessoa, seja por raça, cor, crença, ela vale menos do que você, então isso está completamente errado. Isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A gente tem que aprender a viver com todas as pessoas, tá? Todas as vidas humanas importam. Tá? Então, é isso que a gente reforça. Todas as vidas humanas importam. É assim que a sociedade evolui. Não adianta eu achar que eu vou poder escolher o tipo de profissional, por exemplo. Eu sofri um infarto. Eu vou escolher o médico que vai me atender na emergência quando eu infartar? Não. Então, esse médico pode ser qualquer pessoa, pode ser de qualquer raça, pode ser de qualquer orientação sexual. Tá? Ele vai, por obrigação da profissão, ele vai fazer o possível para salvar a sua vida. Então, a gente tem que começar a tirar isso da nossa cabeça, tá? Então, quebrar essa questão que a gente ainda guarda de uma sociedade ainda preconceituosa, tá? Que a gente ainda arrasta. Então, quando a gente consegue transferir isso para os nossos filhos, a gente vai formando uma sociedade melhor. E eu tenho percebido que isso tem, de fato, acontecido. A consciência de que todas as pessoas têm seu valor e que a discriminação tem que acabar e o que tem que prevalecer o respeito, isso tem proliferado para as próximas gerações e a gente espera com otimismo que isso venha a ser melhor a cada dia. Assim como tem mais propensão a ter o pensamento suicida aquelas pessoas que são vítimas de violência e abuso, especialmente aquelas que sofreram violência e abuso na infância, tá? Elas podem desenvolver um transtorno que pode levar ao pensamento suicida. Existe uma estatística também sobre trabalhadores rurais expostos a precárias condições de vida. Então, esses trabalhadores que trabalham muito mal para conseguir comer, tá? A gente que vive aqui no interior, a gente vê que tem trabalhadores rurais que passam fome, mesmo trabalhando na terra, tá? Eles são praticamente escravizados, ainda existe uma escravidão laboral aí, porque esses trabalhadores, por falta de conhecimento, de orientação, eles acabam trabalhando mais para os outros do que para eles mesmos, e vivem em condições precárias, tá? E esses trabalhadores, normalmente, assim, em estatísticas, eles tendem a cometer suicídio com o uso dos próprios agrotóxicos que eles usam lá na lida do trabalho rural, tá? Então, esse tipo de profissional também está mais sujeito ao pensamento suicida. Indivíduos portadores de doenças crônicas degenerativas, tá? Especialmente pessoas que portam doenças que sejam limitantes. Por exemplo, cadeirantes,
tá? Eles tendem a sofrer também, além da discriminação, tá? Também sofrer por conta do pensamento de inutilidade. Então, a gente tem que orientar e acompanhar todos esses pacientes também portadores de doenças crônicas. Existem algumas doenças, por exemplo, lúpus, os portadores de câncer também, eles tendem tem aqueles 5 estágios da morte, para quem tiver curiosidade, joga lá no Google 5 estágios da morte, ou 5 estágios da doença, enfim, vai aparecer de várias formas para vocês. E aí eles tendem a ter um processo de negação, e o processo de negação pode levar, se ele for muito intenso, pode levar ao pensamento suicida, tá? Então, esse tipo de pessoa tem que passar por um acompanhamento psicológico, ok? No Brasil, existe também a estatística dos povos indígenas. Os indígenas, eles sofrem também muito com a incidência de suicídio, tá? E tentativas de suicídio. Outra população, além dos indígenas, outra população também população, vamos dizer assim, tá? Isso daí é termo técnico, tá, gente? Mas outra população que tem maior risco para o pensamento suicida é a população LGBTQI+. Então, toda essa população que sofre o preconceito no seu dia a dia. Mas eles sofrem preconceito. Às vezes as pessoas acham, porque quando um grupo desses se manifesta, as pessoas sempre acham que é exagerado. Não, exagerado é eles terem que morrer todo dia, várias pessoas desse grupo, por conta de preconceito, que é ridículo de a gente ainda ver isso no nosso dia a dia, tá? Então, isso é uma coisa que tem que acabar, tá? O preconceito contra a população LGBTQI+. Eles acabam se unindo porque a própria sociedade acaba excluindo eles do dia a dia da sociedade. Então, eles acabam tendo que se unir, fazem grupos e fazem barulho, e tem que fazer barulho mesmo, porque o preconceito é uma coisa que tem que acabar, tá? Outra população específica que sofre muito, tá? E eu gostaria de que todos que estejam assistindo essa live tenham um certo carinho e atenção, são as pessoas idosas do sexo masculino. Então, os senhores idosos, eles têm uma taxa de suicídio, de tentativa de suicídio muito alta, tá? Principalmente no Brasil. Então, é uma população que a gente tem que ter uma atenção. Os nossos velhinhos, a gente tem que ter muita atenção com eles, ok? O som tá ok aí, Vanessa? Se tiver qualquer problema, me avisa, tá? Então, vamos lá. Tá tudo ok. Especificamente na adolescência, tá? Especificamente na adolescência, a gente tem alguns distúrbios que podem levar o adolescente a um pensamento suicida ou outros distúrbios psíquicos, no caso. Especialmente, existe uma coisa que a gente chama na adolescência de síndrome da adolescência normal, tá? Não é uma doença, tá? É a adolescência normal, tá? Então, fazem parte dessa síndrome, vamos dizer assim, fazem parte dessa síndrome a questão da imagem, como o adolescente ele se vê, tá? E a gente vê que os adolescentes, eles tentam buscar a sua própria imagem. Então, eles tentam, seja pintando o cabelo, seja adolescentes do sexo masculino que se enfiam em academias para ficar com o tanquinho lá trincado, com musculação super sarado. Então, tem essa questão da imagem na adolescência muito forte. O adolescente sofre muito com a acne, por exemplo, né? Eu fui um adolescente, sofri muito com acne. Mas eu procurei tratamento, tá? O adolescente que sofre com acne, procure tratamento. E aí, existe essa questão da imagem na adolescência, tá? E isso acaba atrapalhando o adolescente no seu dia a dia, porque na consciência, uma outra questão da adolescência normal é o pertencimento de grupo, tá? Se o adolescente não se sente pertencente àquele grupo só por conta da sua imagem, às vezes ele vai se isolar, tá? E esse isolamento pode levar a um pensamento suicida. Então, é normal do adolescente ter amigos e pertencer a grupos. Então, se você conhece um adolescente que não tem amigos ou que não pertence a grupos, esse é um adolescente que sofre e tem fator de risco para desenvolver a depressão e o pensamento suicida. O adolescente, ele pertence a grupos. Mas eu tenho 2, 3 amigos só. Ok, já é um grupo.
eu pertencia ao grupo dos nerds. Eu tinha amigos que pertenciam ao grupo dos góticos, ao grupo dos jogadores de Magic. Na minha época, lá no Cefet, lá em Campos, o pessoal gostava muito de jogar Magic na concha. Tá? E tinha os amigos do vôlei, então são grupos que as pessoas participam, que os adolescentes participam. Então, quando você vai para um horário do intervalo, lá, por exemplo, lá no Cefet, você vê que os adolescentes eles se dividem em grupos. Tá? Aquele adolescente que fica isolado, é esse adolescente que a gente tem que ter certa atenção. Ah, porque os góticos porque eles se vestem de preto, eles vão se suicidar. Não, calma, não é bem assim. Chega de preconceito, tá, gente? Às vezes o adolescente se veste de preto porque ele gosta, tá? Porque ele está tentando descobrir a sua imagem. Em relação a esse distúrbio de imagem, então, voltando, esses adolescentes que se isolam, são eles que a gente tem que chegar e perguntar como que está o dia dele, se ele tem os amigos, como que está o desenvolvimento dele, ficar mais atento aos sinais que eles podem apresentar, tá? Em relação ao distúrbio de imagem, eu sempre faço essa palestra nas escolas públicas aqui, e eu falo que cada ser é único, então cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem a sua habilidade, cada pessoa tem a sua formação moral, vamos dizer assim. O João aí vai... o João é meu professor de bioética, então ele vai me corrigir aí, João. Não, mas cada pessoa tem sua formação moral, então cada pessoa, cada ser é um ser único, tá? Então é isso que importa, é você ser único, e você tem as suas funções na sociedade. Ah, porque alguns adolescentes, esses que têm o pensamento suicida, eles pensam que eles não têm função, que eles não têm o sentimento de pertencimento, tá? Até porque durante a adolescência, o adolescente também se desliga do seu núcleo familiar para ter o seu próprio núcleo de amigos fora do núcleo familiar. Eles perdem aquela imagem do pai como super-herói, dos pais como super-heróis, e aí vão procurar o seu apoio no seu grupo familiar. Então, esses adolescentes, eles têm essa característica, tá? Então, é sempre importante a gente falar que cada pessoa tem suas habilidades, suas capacidades, e cada ser é único no planeta. E eu sempre falo, né? Plutão, a gente brinca, né, que Plutão deixou de ser um planeta, virou um planeta anão, mas o Plutão não está nem aí se chamam ele de anão. Plutão está lá, ele continua lá em sua órbita ao redor do Sol, então ele não está nem aí se as pessoas acham que ele é anão ou se ele não é. Então, a pessoa tem que identificar em si as suas qualidades e se desenvolver em cima disso também, e não ficar só dependendo da opinião dos outros, então, o que os outros falam sobre você. Então, também tem muito isso na adolescência, tá? O distúrbio de autoconfiança, tá? Na adolescência, é o período da vida que a gente vai ser moldado para a vida adulta, tá? A gente fala que na adolescência é um dos períodos que o nosso cérebro está mais plástico. O que isso quer dizer? Ele é mais moldável, ele é mais alterável. Então, o cérebro ele está mais plástico nessa fase da vida. E o cérebro ele cresce, se desenvolve aí até os 25 anos, tá? Isso em pesquisas tem se mostrado. E aí, tudo que a gente passa na adolescência, isso vai ter um impacto em que tipo de adulto nós seremos, tá? Em que tipo de adulto eu vou ser, qual o meu papel na sociedade, qual o meu papel na minha família, qual o papel na minha própria vida. E é durante a adolescência que a gente mais sofre as pressões dos desafios, tá? Para superar desafios todos os dias, a gente tem as nossas dificuldades na adolescência. Então, os adolescentes que têm essa dificuldade de superar desafios, eles podem ter transtornos de autoconfiança, distúrbios de autoconfiança, e acabar, sim, evoluindo para um quadro depressivo, para um quadro de pensamento suicida. Mas o que a gente sempre fala, o que eu sempre falo para os meus alunos, nessa parte, eu sempre falo para eles, eu dou o exemplo da minha vida, tá? Eu não fui eu tentei ser tecladista, não fui um bom tecladista. Eu tentei ser um guitarrista, não fui um bom guitarrista. Eu tentei trabalhar com informática, não fui bom com informática. E tudo isso eu fui abandonando. Mas no momento que eu abandonei, eu superei e segui novos caminhos,
tá? Eu tentei novos caminhos, e aí foi aí que eu cheguei na medicina, me encontrei, mesmo dentro da medicina, eu tinha minhas dificuldades, eu não me encontrava até o momento que eu conheci a medicina do adolescente, tá? Lá o pessoal da UERJ, se alguém estiver assistindo, é um orgulho, tá? Ter pertencido à UERJ. E foi na medicina de adolescente que eu me encontrei. Mas isso quer dizer que a tentativa de ser um tecladista, de ser um guitarrista, de trabalhar com informática, na época estava muito em alta e os salários eram ótimos, isso foi perda de tempo? Não, pelo contrário. Isso tudo foi o que me formou como ser humano, uma pessoa, um adulto melhor. Então, essas dificuldades que a gente passa, elas são normais da adolescência. E aí é isso que a gente tem que incentivar o adolescente. Arrisque, tente, faça. Não deu certo? Ou você recomeça o próprio projeto, ou parte para outro projeto. Não deu certo, vai para a próxima. Ah, porque o meu namorado me largou. Vai para o próximo, tenta outro. Ah, porque eu não estou conseguindo ir bem nesse meu projeto. Troca de projeto, faz outra coisa. Ou recomeça aí para ver de onde você está errando. Ou então troca de projeto, faz outra coisa. Então, na adolescência é que a gente tem que experimentar, exceto drogas, tá, crianças? Senhoras, crianças e adolescentes. Não é preciso experimentar as drogas, tá, ilícitas para a gente saber que elas fazem mal à saúde. Então, isso vocês não precisam experimentar. No mais, eu não sei andar de bicicleta. Vai lá, sobe na bicicleta e tenta. Caiu, sobe e tenta de novo. Não é assim que a gente aprende a andar de bicicleta? Ou coloca rodinhas para começar e depois vai começar a andar sem as rodinhas? Assim também é a vida. A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter obstáculos, a gente vai tropeçar na maioria das vezes, tá? E é isso que que eu quero passar para os adolescentes. A gente, na maioria das vezes, a gente erra. A gente erra e erra muito até acertar. E é isso que é ciência também, né? João e Vanessa estão aí para confirmar. A ciência também é isso, a ciência também erra. Você está num projeto, numa pesquisa, numa tese, e aí o seu trabalho não dá em nada. Você vai desistir daquele trabalho e vai recomeçar, ver aonde você errou, ou vai começar um novo projeto, aquele dali não foi para frente. E aí troca de projeto e faz outra coisa. Então, a gente não pode se desesperar com os nossos tropeços, nossos obstáculos. A gente tem que ter o que a gente chama muito de resiliência, tá? Tem que ser resiliente para superar os desafios da vida, porque não é fácil, de fato, a vida. Não é fácil para ninguém, mas a gente tem que superar esses obstáculos. Errando, a gente aprende, melhora e vai se tornar um adulto melhor. Então, na adolescência, esses desafios devem ser estimulados, tá? E devemos apoiar os adolescentes para se desafiar e superar seus próprios obstáculos. Se não der certo, recomeça, tenta outra coisa e segue em frente, tá? Então, em relação aos sinais de alerta sobre o pensamento suicida, tá? A pessoa que tem um pensamento suicida, ela apresenta alguns sinais de alerta. Eu vou falar para vocês 3 principais aqui, tá? O primeiro deles é a preocupação com a sua própria morte ou uma falta de esperança. Então, ele fica muito preocupado sobre a morte e fala muito sobre a morte, muito mais do que o normal. Fala muito sobre suicídio, fala muito sobre como uma pessoa se suicidou, porque fulano, e fala do suicídio do fulano, do suicídio que ele soube, outro suicídio lá. Então, a pessoa apresenta esse primeiro sinal, que é a preocupação com a própria morte ou a falta de esperança. São pessoas que se apresentam sem esperanças, elas se apresentam culpadas por algum motivo, motivos banais ou motivos importantes, não importa quais motivos, elas se sentem culpadas por vários motivos, e essas pessoas se apresentam com baixa autoestima, tá? Então, essas pessoas, elas apresentam também uma visão negativa da vida e do futuro. Então, elas estão sempre falando que vai tudo dar errado, que é assim mesmo, porque o país não vai para frente, porque a vida não vai para frente, e porque não vale a pena viver, porque não vale a pena você querer fazer as coisas dar certo, porque não vale a pena você quebrar a cabeça se está todo mundo contra você. Então, essas pessoas que têm visão negativa sobre os próprios projetos de vida, projetos de trabalho, elas
já apresentam um sinal de alerta aí. Então, essa mudança de comportamento é um sinal, desculpa, é um sinal de alerta para a gente sobre essas pessoas que podem vir a ter um pensamento suicida. Nosso segundo sinal de alerta, daqui dos 3 que eu vou falar, é exatamente a expressão de ideias ou intenções suicidas, tá? É mito dizer que as pessoas que tentam suicídio, elas não avisam. Elas avisam. A verdade é que elas avisam. Elas dão sinais, mesmo que alguns sinais discretos. É muito difícil a gente identificar, às vezes, o pensamento suicida sozinhos. Mas essas pessoas costumam dar sinais. E a gente tem que ficar ligado para esses sinais. E é por isso que é importante a conscientização, para a gente estar sempre ligado nesses sinais, tá? Frases do tipo, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Então, às vezes, quando o adolescente fala isso, fique ligado, tá? Ou então frase como, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar, isso não vai dar certo, a vida não vale a pena. Então, esse tipo de frases, especialmente frases de despedida, tá? Ou textos de despedida, eles são um sinal forte de que a pessoa pode estar desenvolvendo um pensamento suicida, tá? E elas podem evoluir, sim, para, de fato, o ato suicida. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. E o terceiro sinal de alerta que a gente tem são as pessoas que se isolam ainda mais, ou seja, aquelas que vão se isolando de todas as outras pessoas. Então, observem na sua sala de aula, observem no seu grupo de trabalho, entre os seus colegas, aquele que se isola, tá? Aquele que você marca sempre, tenta marcar sempre uma reunião de amigos. A gente está tentando marcar reunião de amigos toda semana, e aquela pessoa é aquela que sempre vai colocar uma imposição. Vai falar que não pode, não vai por isso, não foi por aquilo, aí porque bota uma outra desculpa, porque tem que fazer isso, tem que levar a tataravó no judô, ou a avó no taekwondo, então bota umas desculpas esfarrapadas assim. Então, essas pessoas que se isolam, especialmente dos amigos, que se isolam daquelas pessoas que ela mais tem vínculo na vida, que são os amigos, além da família, claro, essas pessoas apontam para a gente um sinal de alerta de que elas podem vir a desenvolver a depressão e o pensamento suicida. Então, fiquem ligados às pessoas que se isolam, tá? Em relação também à adolescência, a gente sabe, os educadores, eles estão acostumados já com isso, e eles sabem, mas vale a pena a gente reforçar. Naqueles dias de calor, que os adolescentes vão para a escola com blusas de frio, tá aquele calor maledeto, e tá lá aquele adolescente com capuz fechado e com a blusa de frio até o punho fechada, observar se esse adolescente não está cometendo automutilação, tá? A automutilação é o processo de se ferir, tá? Nem sempre para tentar se matar, às vezes é só uma tentativa, na verdade, o que eu converso com muitos pacientes, é o que a gente sabe. O adolescente que se automutila, ele tenta, na verdade, diminuir a dor, na verdade, trocar uma dor por outra. Ele tenta trocar a dor psicológica que ele está sofrendo com aquela dificuldade pela dor física, tá? Então, às vezes, ele não quer se matar, às vezes ele só quer, e nem quer chamar a atenção, pode parar com isso, tá? Acaba com isso. O adolescente não quer chamar a atenção quando faz uma automutilação. A automutilação é grave, tá? A automutilação tem que ser acompanhada e tratada. Ele faz a automutilação para trocar o sentimento da dor psicológica por essa dor física, tá? E às vezes eles até sentem prazer nisso. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Se vocês conhecem alguém que se automutila, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de tratamento. E o que afasta a pessoa, então, do pensamento suicida e que pode ser o tratamento dessas pessoas, tá? Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, qualquer transtorno psíquico, qualquer grupo de risco, tá? Que desses que eu já falei, o que afasta, então, essa pessoa do pensamento suicida? São 4 pilares, tá? Vou falar para vocês. Primeiro deles, é o principal, é o que a gente pode fazer todo dia, é o apoio e o diálogo, principalmente entre familiares e amigos. Então, oferecer uma conversa, oferecer um pouco do seu tempo para o outro, tá? Isso é importantíssimo. E aquela pessoa que está sofrendo com isso, mais importante é ela entender que ela não é um estorvo,
ela não é um peso, ela não é um problema para aquela pessoa a qual ela leva os problemas dela. Pelo contrário, quando você distribui os seus problemas, compartilha com outras pessoas, eles diminuem. Então, converse sobre os seus problemas com as outras pessoas. Mesmo que sejam problemas mínimos e você acha que isso não tem tanta importância, converse com alguém sobre o que você está sentindo. Está tendo alguma infelicidade, alguma tristeza, alguma dificuldade na vida? Conversa com alguém. A conversa, ela vai aliviando a mente, ela vai abrindo a mente, ela vai afastando a pessoa do pensamento suicida. Então, o apoio e o diálogo é importantíssimo. Segundo pilar, tá? Segundo pilar desse tratamento ou desse acompanhamento que afasta uma pessoa do pensamento suicida é, de fato, a ajuda de especialistas, tá? E aí é o terceiro tabu que eu quero quebrar com vocês. Psiquiatra não é médico de doido. E aí os meus alunos falam assim, eu tenho os mantras da sala de aula. Então, a gente vai no nosso mantra. Psiquiatra não é médico de doido. Psiquiatra não é médico de doido. Psiquiatra é o médico que trata os distúrbios psiquiátricos ou distúrbios psicológicos das pessoas, tá? Mas eu preciso de um psiquiatra quando eu tenho um pensamento, uma suicídio, uma ansiedade, depressão? Sim, tá? Porque muitas das vezes a sua alteração que leva à depressão, à ansiedade, ela é uma desregulação hormonal, tá? Pode, por exemplo, estar relacionada à serotonina, tá? A serotonina em baixas concentrações cerebrais, ela podem levar ao pensamento suicida, à depressão, à ansiedade. Então, a gente precisa tratar. E aí, eu abro um parênteses aqui para falar sobre o tratamento com o uso de medicações, tá? Que normalmente o psiquiatra, ou no caso, eu, médico de adolescente, passo para os meus pacientes, mas geralmente os psiquiatras também acompanham comigo esses casos. Essas medicações, primeiro, são medicações com poucos efeitos colaterais, tá? Não adianta, não é verdade achar que vai ficar dopado. Se você está ficando dopado é porque o remédio está errado, tá? Então, uma pessoa que tem algum distúrbio psiquiátrico e que está tendo o déficit de concentração ou qualquer outro tipo de alteração e que não está tendo mais prejuízo do que benefício com a medicação, essa medicação deve estar errada. Então, conversa com o seu médico sobre as doses, sobre o horário de tomada da medicação, tá? Então, a medicação para os antipsicóticos, eles não causam esse tipo de coisa, não deixa a pessoa dopada, tá? Tem que usar a medicação correta, tá? Existe uma medicação aí que eu não vou falar o nome, é um nome muito conhecido, que às vezes as pessoas tomam, eu vou tomar para dormir, aquele remedinho lá, o da tarja preta. Não é para isso, tá? Essa é uma medicação para emergência, tá? É para a pessoa quando tem um ato suicida, quando ela está em transtorno psicótico. Essa é uma medicação, são medicações de emergência, tá? É assim como você não toma a dipirona o dia inteiro, por exemplo, para prevenir dor de cabeça. Você não toma, você toma ela quando você está com dor de cabeça. Então, existem as outras medicações que vão prevenir a sua dor de cabeça. Se você tiver a pressão alta, por exemplo, um antihipertensivo. Então, existem medicações adequadas para tudo, tá? E essas medicações de urgência não devem ser usadas de forma rotineira, que são elas que normalmente causam essa letargia nas pessoas, tá? Então, esse é um aviso. E o tratamento é demorado, tá? Os tratamentos relacionados à tentativa de suicídio, pensamento suicida, ansiedade, depressão, esses são tratamentos que demoram aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mais, o tempo que for necessário, tá? Para essa pessoa ficar bem e não depender mais da medicação. E a gente vai gradativamente, quando essa pessoa vai melhorando dos sintomas, a gente vai gradativamente reduzindo as doses, as tomadas, e aí vai ficar sem a medicação. Então, é para isso que serve a medicação. E outra coisa que vale a pena a gente falar sobre as medicações, os antipsicóticos, enfim, é que essas medicações, vamos lá, às vezes eu tenho adolescentes que precisam de ajuda para tomar o remédio, porque ele não tem a própria iniciativa de se medicar. Então, às vezes a gente passa a medicação para esse adolescente ou para o adulto, enfim, e ele não toma. E aí aí vem sempre um desorientado da vida e fala assim, porque você não está com vontade de melhorar. Claro,
o cérebro dele não deixa, ele não tem estímulo hormonal para aquilo, ele não consegue, tá? É claro que ele não vai conseguir. Porque procura lá psicólogo tal, procura lá médico tal, vai lá, procura lá. E aí a pessoa nunca vai. Por quê? Porque ela não tem vontade ela não consegue ir, porque ela está limitada pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos, seu humor está muito rebaixado, então ela não vai conseguir fazer um simples tratamento, que é tomar um remédio pela manhã. E aí que entra a rede de apoio, os familiares, os amigos. Então, normalmente eu uso assim, eu tenho os meus adolescentes que fazem tratamento, eu normalmente, na segunda, terceira consulta, eu peço o telefone de um amigo, ou então mando um amigo vir à consulta, e eu dou a ele a responsabilidade de todo dia, no mesmo horário, ligar para o amigo, esse é seu amigo, seu melhor amigo? Então ele vai ligar para esse amigo todo dia, no mesmo horário, e perguntar se ele tomou medicação. Não tomou? Vai lá na casa dela e manda ela tomar, e faz ela tomar a medicação, tá? Porque às vezes é isso, a pessoa não consegue simplesmente se tratar, ela não consegue, porque ela tem essa down regulation aí da sua hormonal, então ela acaba não conseguindo procurar o próprio tratamento. Então é para isso que serve a rede de apoio, os amigos, os familiares, para ajudar essa pessoa a procurar o tratamento adequado, tá? E além de médicos, tratamento farmacológico, a gente também tem um apoio importantíssimo, tá, de psicólogos. Então as pessoas que estão no grupo de risco, ou as pessoas que são as específicas, as pessoas que já tentaram suicídio, ou têm um pensamento suicida bem claro, elas precisam de um acompanhamento psicológico, ok? Então, precisa conversar com um especialista. E, a partir daí, elas vão conseguir um acompanhamento adequado, elas vão conseguir conversar com o especialista, resolver os seus problemas. Isso faz total parte do tratamento, tá? Então, nosso segundo pilar, que é a ajuda de especialistas, o médico e o psicólogo são importantíssimos, certo? Nosso terceiro pilar, do que afasta do pensamento suicida são os esportes e uma vida ativa e saudável. Então, isso é muito importante. Quando você pratica esporte, quando você tem uma alimentação saudável, você aumenta as suas concentrações de hormônios que ajudam na regulação do humor, então, especialmente a serotonina. Então, pratica uma atividade física de forma regular, tá? Pratica um esporte, isso é muito bom para a sua regulação hormonal. Isso ajuda diretamente no tratamento, tá? E ajuda aquelas pessoas que querem prevenir um pensamento suicida também. Eu quero prevenir ansiedade, depressão, eu quero prevenir um pensamento suicida. O esporte, a vida ativa saudável, isso vai te ajudar a prevenir um pensamento suicida, ok? Então, procurem esportes, é muito importante, tá? Eu, particularmente, adoro esportes coletivos, não gosto de fazer esporte sozinho, então, tipo natação, mas eu gosto muito de esportes coletivos, essa coisa de estar do lado de outra pessoa e acertar e errar junto com outra pessoa, então, isso é importante. Hoje eu sou técnico do time de futebol americano da Ed Campos, que é o Alligators, mandar um abraço para o pessoal do Alligators. Então, eu sou o head coach, né, do time de futebol americano. Então, o esporte é muito importante. Eu falo isso com todos os meus atletas, falo, é importante se manter ativo, tá? Mesmo durante a pandemia, tá? Então, faça suas atividades aí no seu quarteirão, no seu bairro, faça o seu, ou em casa, se você não pode sair porque tem uma pessoa do grupo de risco em casa, então faça suas atividades em casa. Joga no YouTube aí, aula de dança, aula de não sei o quê, tem vários professores aí de educação física dando maior incentivo para você fazer atividade em casa. Então, essas pessoas que têm que ficar em casa, façam atividade física em casa, certo? Então, isso é importantíssimo. Nosso quarto pilar, tá? Primeiro, vamos recapitular, o apoio e o diálogo da família e de amigos. Segundo, a ajuda de especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, tá? Terceiro, o esporte e a vida ativa e saudável. O nosso quarto pilar é a religiosidade. Está comprovada que uma pessoa que tem uma religiosidade e segue da forma adequada e acompanha essa sua fé, e ela tem menor chance de evoluir para um pensamento suicida. Então, a religiosidade é muito importante, ok? Então, ter a própria fé, religião qualquer que seja, tá, gente? Toda religião, ela estimula o bem, tá?
tá? Então, estimula o bem ao próximo, estimula a boa vontade, estimula a pessoa a se manter bem. Então, isso é importante. Qualquer religião que seja, é importante na prevenção do pensamento suicida. Ok? Em relação aos adultos, eu tenho uma mensagem, tá? Eu fico rolando, às vezes, o Instagram. Às vezes, quando eu não tenho um tempinho, eu fico olhando no Instagram. E é uma das coisas que eu mais vejo em propaganda do Instagram, eu não sei se vocês também, mas é pessoas querendo vender a felicidade delas para você. Então, vem ser um trader, vamos investir na Bolsa de Valores, vamos fazer isso. Até hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eles vendem aquilo como se aquilo fosse a solução dos problemas de todas as pessoas. Não é a solução do problema de todas as pessoas. Tá? Até porque para você ser um trader lá da Bolsa de Valores, você tem que trabalhar e ficar naquilo o dia inteiro, estudar para aquilo, querer fazer aquilo. Não é só uma questão também de querer, é uma questão de poder fazer aquilo. Então não adianta eu achar que eu trabalho 5 dias na semana, às vezes sábado e domingo, e achar que eu vou investir na Bolsa de Valores meia hora no meu dia e achar que isso vai me deixar milionário e andar de Porsche, igual os caras colocam aí nas propagandas. Isso não vai acontecer. Tá? Então, não tentem comprar a felicidade dessas pessoas. Então, não liguem para... Na verdade, assim, essas pessoas que tentam vender a felicidade delas, você tem que absorver o que elas têm de conhecimento e, para a sua vida, você transformar isso em experiência. Mas o que é mais importante é buscar a sua própria felicidade. Não fique esperando soluções mágicas para os seus problemas. Não existe. Procure as suas próprias soluções. Como a gente bem sabe, quando a gente aprende, os nossos professores aí falam sobre método socrático, então que a gente tem um orientador, mas a gente sabe que, por exemplo, quando a gente aprende sozinho, quando a gente vai lá, é autodidata, busca o conhecimento sozinho, busca se aprimorar em alguma coisa sozinho, a gente aprende muito melhor. E assim também com os problemas da nossa vida. Às vezes a gente precisa procurar sozinho os nossos problemas, as nossas soluções, tá? Trabalhar em cima disso. E, se possível, também procurar apoio para resolver também esses problemas, tá? Mas busquem a sua própria felicidade. Não tentem achar a solução dos seus problemas na solução que os outros mostram para você, tá? Então, tentem buscar a sua própria felicidade, ok? Em relação... Estou terminando, tá, gente? A nossa conversa aqui, a gente vai abrir para perguntas. Eu sempre falo, tá? Uma coisa que afasta muito as pessoas do pensamento suicida, tá? É um sentimento muito específico. É o sentimento de gratidão, tá? É o sentimento de ser grato pelo seu dia, ser grato pela sua família, ser grato pelo seu trabalho, por tudo que você vive, ser grato pela sua própria vida. Então, eu sou grato por tudo que acontece na minha vida. Isso me afasta do pensamento suicida. Então, seja grato por tudo que acontece no seu dia, ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Então, guardem, tá, esse site, CVV, então, cvv.org.br, o Centro de Valorização da Vida, tá? 188. Lá tem vários dados, lá tem vários documentos que são excelentes para pais, professores, grupos de familiares, para grupos da saúde. Então, esse site é excelente, procure ajuda. E quem precisar, ligue. Lá tem chat, lá tem e-mail, lá tem várias opções de comunicação. Tá? E se quer uma opção física, na maioria das cidades a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É lá que você vai encontrar psicólogos, lá que você vai encontrar, às vezes, psiquiatra ou médico para te ajudar. Então, procure ajuda, tá? Não fique esperando o problema aumentar. Então, se você também conhece alguma pessoa que precisa de ajuda, procure ajuda. Se você não sabe como procurar essa ajuda, vá diretamente ou ligue 188, pergunte como eu posso fazer para ajudar essa pessoa, tá? Mas o que a gente tem que ter de mais importante para essas pessoas é o acolhimento. É sentar do lado e falar, quer conversar? Quer falar sobre os seus problemas? Sobre o que está te afligindo? Se você quiser, abra. Estou aqui para te ouvir. Ou quando você quiser. Então, esse é o mais importante. Ok? Era isso que eu tinha para falar.
Daniel, fantástico, né? São tantas coisas que a gente às vezes não tem noção disso, né? Do quanto a gente é afetado por tudo isso. E uma coisa me chamou a atenção quando você falou aqui que as pessoas em privação de liberdade são mais propensas ao suicídio. Eu pensei em nós agora, nessa pandemia, né, cara? Tem aumentado muito os índices Eu creio... de ansiedade, inclusive na infância, tá, gente? Isso são índices verdadeiros. Na infância, as crianças têm desenvolvido ansiedade e depressão muito mais por conta desse isolamento. A falta de contato social com os seus grupos, com outras crianças, isso tem aumentado, sim, bastante. E por outro lado, né, quer dizer, a gente às vezes perde um pouco nesse contato social pessoal, mas eu tenho um adolescente em casa que usa muito a internet. A internet, de repente, também é uma compensação, ajuda pode muito. ajudar? Você ter com quem conversar. Eles fazem salas de bate-papo ao vivo, seja em qualquer aplicativo, no próprio WhatsApp, Google Meet, no Zoom. E aí essas conversas entre amigos, isso é excelente para esses adolescentes. Então, não ficar lá o dia inteiro no joguinho, mas procurar conversar com outras pessoas, tá? Até porque os jogos, eles também estimulam isso. Que se você estiver jogando, você usa um áudio, um headset, um microfone, para conversar com outras pessoas. Existe um grupo do CVV que eles estão montando, que são os Life Gamers, que são as pessoas que passam por um treinamento para identificar, durante a sua vida lá de jogatina, outros adolescentes, outras pessoas que possam estar sofrendo com pensamento suicida. É interessante. Que coisa interessante. Isso, exatamente. Eles falam que é a maior equipe de esportes do Brasil, né? Porque qualquer pessoa pode se candidatar, vai passar por um treinamento e vai aprender a reconhecer isso. É um treinamento simples, um treinamento online, e vai aprender a reconhecer ali naquele jogo que você já joga de forma rotineira, as pessoas que podem estar apresentando algum transtorno e que podem ter um pensamento suicida. Interessantíssimo. Ô, Daniel. Mas eu acho interessante também... Perdão. Nada, Chazado. Posso fazer a pergunta? Genérica? Estão me ouvindo bem? Na sua introdução, você deu um panorama geral, né, sobre a questão da depressão até chegar nos adolescentes. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou sobre o maior número de homens que vêm, de fato, a morrer devido ao suicídio, né, do que mulheres, embora mulheres também tentem o suicídio, e em idosos. Há alguma informação sobre os fatores que fazem com que esse número de homens seja superior ao de mulheres? Lógico que a gente tem N fatores na sociedade, mas eu imagino que essa cobrança social do homem ser produtivo, trabalhar, prover a casa, numa sociedade com muito machismo, que o homem não pode chorar, expressar seus sentimentos, isso. Tem alguns estudos que mostram assim, os principais fatores, fácil você detectar, mas os principais que têm levado os homens mais que as mulheres a, de fato, conseguir cometer o ato de suicídio? Sim, em relação à população gerontológica, que é da área da geriatria, eu não vou me aprofundar muito mais, assim, eu tenho mais conhecimento sobre adolescentes, mas em relação aos homens idosos, é exatamente esse sentimento de incapacidade, de tudo que ele produziu e agora ele não consegue fazer mais nada. Então, agora ele não consegue produzir, então ele é dependente. O homem, na nossa sociedade, ele não pode ser dependente de outra pessoa, ele tem que ser durão, ele tem que ser forte, ele tem que fazer tudo sozinho. Então, quando chega na senilidade, o homem idoso, ele se sente muito incapaz. Então, esse é um dos grandes fatores. É claro, existe também a depressão da senilidade, que está relacionada à própria idade, mas que também tem tratamento, tá, gente? Isso não é uma coisa, porque faz parte do corpo e não tem tratamento. Tem tratamento também. Então, qualquer quadro depressivo é necessário tratamento. Em relação aos adolescentes, a diferença entre meninos e meninas é que as meninas têm um pensamento mais abstrato sobre as coisas, tá? Os homens têm pensamentos mais concretos. Então, isso já é um fator preponderante para essa diferenciação.
as meninas, às vezes, elas pensam muito no suicídio, mas elas não sabem como vão executá-lo, tá? E o homem, ele, quando pensa no suicídio, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer para cometer o ato suicida, tá? Então, e fora que o homem tem acesso a utensílios que podem ser mais mortais, tá? Então, mais do que as meninas, no caso, na adolescência. Então, é essa a grande diferença, o pensamento abstrato das meninas e o pensamento mais concreto dos meninos. Essa questão que você falou dos utensílios, de ter acesso, isso é algo que você também, de certa forma, você pode prevenir um pouco em casa? Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Uma das coisas que a gente coloca, que está colocada no manual do Centro de Valorização da Vida é isso. Quando você percebe que um adolescente ele está evoluindo com esse quadro de isolamento, de pensamento, ou um pensamento depressivo, a tentativa de suicídio, o que a gente tem que fazer é afastar ele das possibilidades que ele possa ter de executar um ato suicida. Então, afastar perfuro-cortantes, armas de fogo, se alguém tem em casa, deve se livrar dela, ou, enfim, arrumar um outro lugar para ficar. Então, são essas as várias formas, entendeu? De realmente evitar que ele tenha acesso a isso. Mas isso é uma ação voltada para grupos de riscos específicos. Tá? Então, essas pessoas que já sofrem de depressão ou essas pessoas que já tentaram o suicídio ou têm um pensamento suicida. Para essas pessoas, a gente vai afastar dos possíveis utensílios que podem levar uma pessoa a cometer o ato suicida. Daniel, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que você falou também, da importância da religião e da religiosidade. Aliás, a gente vai até trazer uma pessoa, né, numa próxima live nossa, para falar especificamente disso, né, da importância da religiosidade. Eu vejo que, por exemplo, a minha religião, eu sou espírita, tem algumas coisas que ajudam muito, porque, por exemplo, a gente tem o culto do Evangelho no lar, que é um momento que você tem toda semana de reunir com a família e ler um trecho, né, do Evangelho e comentar isso. Quer dizer, eu sinto que isso, na verdade, acaba sendo um momento em que você tem maior contato, né, como se fosse, digamos assim, uma oportunidade de realmente falar de coisas da vida com o adolescente, né? Eu acho que isso é um fator que às vezes eu acho que faz falta, né? Você tem essa oportunidade de ter essa conversa. Então, né? Exato, João. Esse momento de ter a conversa é importantíssimo. E às vezes a gente sabe quem é o maior psicólogo dentro de uma igreja evangélica? É o pastor. Quem é o maior psicólogo dentro de uma igreja católica? É o padre. Às vezes, e eu tenho N casos aqui de pessoas que a gente conhece, que não conversa dentro da própria família, mas vai conversar diretamente com o padre sobre um problema, com o pastor sobre o problema. E às vezes ele só reconhece, identifica a aceitação, o entendimento nessa pessoa, no padre, no pastor, porque ela tem uma formação para isso, entendeu? Geralmente, essas pessoas que têm o curso de teologia, elas passam pela psicologia. Então, o padre, ele tem também a psicologia na sua formação. Então, são essas pessoas. E é exatamente isso que a gente falou. A gente tem que ter um momento familiar. Então, eu falo para os meus, até para as minhas crianças, tá? Eu trato crianças que, quando a gente faz a introdução alimentar, uma das principais coisas que a gente tem é sentar à mesa para comer. Isso gera, além da própria consciência da criança, da obrigação dela de comer, do estímulo da inteligência e da socialização, isso também ajuda a criar aquele vínculo familiar, que é tão importante, que a gente tem se visto perder aí durante os tempos, mas creio eu que as coisas estão mudando. As famílias têm tido mais consciência que esse vínculo familiar ele é importantíssimo. Então, sentar para almoçar, sentar para jantar, à mesa, tá? Sem televisão, sem nada, e aquele momento ser um momento da família. Então, isso é importantíssimo. Eu acho que é ter um referencial, né? Como você falou, seja um referencial de alguém com quem você possa trocar uma ideia, ter confiança, seja com a família, né? Que eu acho que isso também tem que ser sempre, que é importante, seja com um líder religioso,
né? Mas, por outro lado, essa questão da religião, às vezes, traz algumas questões curiosas, né? Eu lembro que há alguns anos eu li uma reportagem, né, uma pesquisa que alguém fez e que se pesquisou justamente com crianças, né, qual era o maior medo que as crianças tinham, o que botava mais medo nas crianças. E, por incrível que pareça, uma das questões que surgiu, né, foi medo de Deus. Mas é até um dos dogmas do cristianismo, né, o temor a Deus. Então, o fato de existir uma mente superior que controla tudo e que regula tudo, mas, ao mesmo tempo, ser essa mesma figura, aquela que vai te trazer a paz, tranquilidade, que vai resolver os seus problemas, existe essa dicotomia aí dentro da religião, mas isso também gera o seu lado positivo, não tem só o seu lado negativo, né? Não, com certeza, mas eu acho que tem que se ver, né, como é que isso é colocado. Sim, como é educada essa criança dentro da igreja. Ela não tem que ter medo de Deus. O temor a Deus é o temor. O temor a Deus é aquele temor de não cometer o mal, de você acabar sendo julgado, e vai para o purgatório. Esse é o temor a Deus. Mas não se colocar isso de uma forma opressiva, né? De você estar vendo, Deus vai castigar, Deus está vendo. De repente, essa palavra vem junto com o chinelo voando, né? Então... Normalmente vem, e a mira das mães é muito boa. Mas a de Deus, então... Não falha. E outra coisa interessante, Daniel, que eu queria falar contigo, é a questão da sexualidade, né? Porque você vê, o adolescente ele está numa época de muita descoberta, né? Então, de muita transformação. E, às vezes, as pessoas também têm muito preconceito com relação à questão da sexualidade aflorando. Isso é muito evidente, você falou aí, de certa forma, também, né? Por exemplo, com relação à homossexualidade, né? Você ser homossexual, principalmente numa família que trata isso com muito preconceito, né? Eu acho que é um fator, né, muito preponderante nessa questão da depressão adolescente. Eu já vi alguns estudos também nos Estados Unidos em adolescentes que cometiam suicídio, né? E tinha uma taxa muito grande, apesar de você, na população, ter um número pequeno de homossexuais, entre suicidas, a taxa é muito alta. É uma população de risco, como eu falei, essa população LGBTQI+, enfim, toda essa população que acaba sofrendo o preconceito, né? Assim, eu falo duas coisas. Existe a questão da aceitação, que o pessoal diz, é o termo mais leigo de se falar, é a aceitação. Mas a aceitação não é o termo correto. O termo correto é o entendimento do outro. Então, o que o outro está levando para a vida dele, ele nasceu, se formou assim. Então, a gente não tem que mudar o outro, a forma que a gente acha que ele tem que ser. Então, ele tem as suas orientações e o seu segmento, a sua formação como pessoa. É aquilo que eu falo, o adolescente ele passa por essas formações como pessoa. E uma coisa que às vezes a gente acha, que o adolescente que tem experiências homossexuais na adolescência, ele vai ser um adulto homossexual, e geralmente isso não acontece, tá? As experiências homossexuais, elas acontecem na adolescência, muito mais na adolescência, e não é a maioria dos casos que vêm a ser desse grupo LGBTQI+. Então, a gente tem que entender o outro. Então, dentro da família, isso é muito importante, entender que aquele seu filho, ele tem aquela orientação e não adianta você querer mudar. Lembra do Feliciano? que a cura gay, isso não existe. Não. Deus, não existe isso. Mas assim, então, o adolescente ele acaba sofrendo quando ele não tem esse entendimento dentro da própria família, que é a sua sustentação. A sua principal sustentação é frágil, não te entende, não te apoia, então a sua sustentação não serve de nada. Então, é claro que sem uma sustentação frágil, essa construção vai cair, vai tender ao pensamento suicida. E eu sempre falo sobre um caso bizarro, se me permite falar sobre esse caso. Eu tive um adolescente de 13 anos, que ele veio à consulta comigo, e a consulta do adolescente tem sempre um momento que o adolescente fica sozinho, tá?
e ele tem esse direito. Adolescentes, a partir de 12 anos, têm o direito de ficar sozinho com o médico, sem a presença de outra pessoa, para conversar, que é o momento que ele se abre. Tá? E teve um adolescente que veio para mim na consulta, e a gente faz lá a nossa anamnese e pergunta: qual a sua queixa, o que eu posso te ajudar? E a queixa dele era exatamente assim: eu sou homossexual. Isso me abalou demais. E aí eu perguntei para ele: por que você traz essa queixa como um problema? Não, porque eu acho que isso é uma doença. Entendeu? Então, ele mesmo, por conta do que ele sofria dentro da sociedade, da comunidade dele, ele via a homossexualidade como uma doença. Então, isso era gravíssimo. E aí você tem que desconstruir tudo aquilo que aquele adolescente está passando. Só que você imagina um médico tentando desconstruir isso para um adolescente, e toda uma comunidade que ele vive passando essa pressão de que aquilo está errado. Então, de que ele não pode ser assim, ele não tem que ser assim, que ele tem que ser assado, tem que ser... ele tem que ser... E é curioso... Que a sociedade quer. É curioso, né, Daniel, que muito disso vem de preconceito e ignorância. Porque já aconteceu, até te contar que aconteceu um caso semelhante comigo, que também, né, dentro do grupo religioso que eu frequento, lá do grupo espírita, eu estava coordenando um grupo de jovens, tá? E a gente eles escolheram falar desse tema, sexualidade e homossexualidade. E já tinham jovens, mas adultos, não crianças, né? E a gente falava de homossexualidade, que é algo normal, que é natural ao ser humano, né? Não é algo que se escolhe, é uma coisa que nasce com o indivíduo. E, em determinado momento, um dos jovens me pediu: será que eu poderia trazer a minha mãe? Você fica assim, né? Porque é um grupo de estudo, um grupo de jovens. Eu falei: mas, claro, lógico, né? Você pode trazer a sua mãe, só explica para ela, é um grupo de jovens e tal, né? Mas trata, né? Será muito bem-vinda e tal. E veio a senhora e participou, né, desse estudo que a gente estava fazendo até sobre a homossexualidade. E depois esse jovem chegou para mim, já era um jovem adulto, né, tá? E muito agradecido, falou porque depois que a mãe dele passou a participar do nosso grupo e ter informações sobre o que era homossexualidade, quem são os homossexuais, ele teve coragem de falar para a mãe dele que ele era homossexual. É homoafetivo, né, João? Hoje é o termo correto, né? Homoafetivo. Sim. Né? A questão de usar o termo correto, tá? Muito mais do que o termo correto, tá, gente? É como a gente trata as outras pessoas. Isso é muito mais do que uma palavra só, mas muito mais importante isso são as atitudes que a gente tem com as outras pessoas. Então, o termo eles usam homoafetividade, né? Então, né, eu acho que às vezes é um pouco de falta de conhecimento das pessoas, né, que leva a esse preconceito, leva a até esse desconforto do jovem de, né, não se sentir aceito por essas questões que lhes são impostas, digamos assim, na sociedade, né? E as pessoas têm que ter um pouco mais de aceitação, né? Eu acho que o jovem busca muito isso, muito mais a aceitação do que... Entendimento, né? Entendimento. Procura ser entendido. É o que todo jovem busca, né? Independente se ele é homoafetivo ou não, ele ser entendido, porque o jovem ele tem pensamentos que são muito voláteis. Então, ao mesmo tempo que ele está pensando no futuro, ele está pensando no dia de amanhã. Às vezes não pensa no dia de amanhã, pensa lá no futuro. Então, o jovem procura ser entendido. Isso é muito difícil. E, Daniel, você me falou uma outra coisa que chamou a atenção, né? Falando até da parte ética, depois a gente conversa sobre isso, mas quando você falou dessa questão do atendimento do jovem, né, que ele tem o direito de ficar sozinho com o médico, de ter, né, a sua privacidade respeitada, você falou do caso da homossexualidade, e eu pensei no outro caso, por exemplo, das meninas, na questão da relação sexual, do uso do anticoncepcional, né, e da gravidez precoce na adolescência, que isso é outro problema, né, que eu acho que pode levar a questões sérias em relação à depressão, não? Sim, exatamente. Aconteceu com você
Em relação à gravidez na adolescência, eu já tive pacientes que eu fui o médico de adolescentes e sou o médico da filha, da criança, do adolescente. Então, eu sou o médico dos dois, da mãe e da criança. Então, isso acontece assim, não aconteceu de nenhuma dessas. Eu tenho um caso que evolui com TOC, então transtorno obsessivo compulsivo. Uma gestante adolescente que acabou evoluindo com TOC, a gente fez um tratamento e se curou do TOC, não teve mais problema, tratamento, acompanhamento adequadamente. Mas, de fato, ela tinha essa dificuldade também dentro do grupo dela, do entendimento da gravidez. Mas é uma coisa que eu sempre faço, e os meus professores lá da UERJ, que eu passei pela residência em medicina do adolescente, a gente sempre faz esse rastreio. Esse rastreio da sexualidade é importantíssimo no adolescente a partir dos 12 anos. Até antes, quando entra na puberdade, a gente conversar. Então, a gente deixa os pais conversarem sobre sexualidade. Se eles não conversarem, quando chegar aos 12 anos, eu vou conversar. Entendeu? Eu vou perguntar se ele faz uso de drogas, se ele faz uso de álcool, tabaco, se já teve sexualidade, se já menstruou, se já teve ejaculação. Então, isso a gente vai perguntar. Isso faz parte da nossa rotina como médico adolescente. E aí a gente faz essas perguntas só no momento em que a gente está sozinho com o adolescente. Então, por isso esse momento é importantíssimo. E às vezes a gente pergunta também o que você sente em relação aos seus pais. É importante para a gente identificar também o que eles pensam dos pais, e eles só vão falar se estiverem sozinhos. Então, sobre sexualidade, só vão falar se estiverem sozinhos. Alguns adolescentes já vieram para mim e falam, só no momento que estiveram sozinhos, que eles falam, não, porque eu estou usando maconha, porque eu bebo todo final de semana, porque eu já tentei suicídio tantas vezes. Então, só assim que a gente consegue, às vezes, nesse momento do médico com o paciente ali, da confidência, é que a gente consegue extrair essas informações, que são cruciais no tratamento, no acompanhamento do adolescente. Entendi? É uma rotina? É uma rotina, tá? Sim. É uma rotina, a gente fazer essas... Para a gente ver a importância disso, né? Que às vezes as pessoas, os próprios pais não se dão conta da importância de você ter um médico, levar o adolescente nesse médico. Né? Eu acho que isso, às vezes, até a gente tem pouco médico, tem pouco especialista, acredito eu, como é o seu caso, que teve um treinamento, né, específico para isso, mas a sociedade, a gente ainda tem esse preconceito, eu não sei, eu acho que a gente enxerga pouco o adolescente nas suas peculiaridades de adolescente, né? Não valoriza um pouco as necessidades dele, que muitas vezes são diferentes das nossas, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta, Daniel, que a gente falou essa relação à exposição, à imagem, e uma coisa que fica muito evidente, ainda mais nesse período de pandemia, é a questão do bullying e do cyberbullying, né? Porque eu acho que também relacionado a essa questão de sexualidade e aceitação, muitas vezes o adolescente, até por inexperiência, se expõe, por exemplo, a questão dos nudes, né? Algum tempo estava sendo muito falado. Como é que é isso? Você já teve também essa questão tratada com alguns dos seus pacientes? Sim. Eu falo, inclusive, isso na palestra que eu faço nas escolas. Um dos fatores de risco para desenvolver a depressão na adolescência é o bullying. Então, e eu falo diretamente para eles, naquela parte que eu sempre falo sobre a questão da imagem, e cada ser é único, é isso que a gente tem de melhor ferramenta para quebrar o bulingador, né? Que a gente usa esse termo. Então, para quebrar o bulingador, a gente tem que estimular o adolescente a identificar a sua autoimagem, a sua própria imagem, como sendo pertencente dele, e que aquilo é espetacular, é aquilo que forma ele para a vida, é aquilo que ele... é o desenvolvimento dele. Então, independe dele ser alto, baixo, ou magro, ou gordo, enfim... se uma pessoa... Uma das estratégias de quebrar o bulingador, né, especialmente o cyberbullying, é você contrariar ele com a própria proposição dele. Então, se ele diz, porque você é muito magrelo, ou porque você é muito alto, ele, que bom, eu consigo trocar um chuveiro mais fácil. Porque você é muito gordo, que bom, se tiver que descer um morro, eu desço mais rápido, porque eu vou rolando.
Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente... o adolescente tem que aprender, e eu estimulo eles a fazerem esse exercício de autoimagem e ver o que tem na sua imagem que você acha que alguém poderia usar isso contra você e já desmonta o que alguém pudesse usar contra você. Então, já quebra esse ciclo do bullying, especialmente do cyberbullying. O grande problema do cyberbullying é que ele não acaba dentro da sala de aula, como acabava um bullying antigo, a zombação antiga. A zombação antiga começava lá com um apelido, e aí ia passando para outro, estava todo mundo dentro da sala chamando aquele aluno daquilo. Aí a pessoa até se sentia constrangida. Mas o que acontecia? Acabava a sala de aula e ia todo mundo para casa. Às vezes, no dia seguinte, acabou, ninguém chama mais pelo apelido, tá? Principalmente se aquela pessoa brincasse com o próprio apelido que lhe deram. O problema do cyberbullying é que ele começa, às vezes, na internet, ou às vezes dentro da sala de aula, e aí aquilo vai para a internet. A internet é uma coisa que fica 24 horas na pessoa. Então, o celular é uma extensão do corpo. Então, aquele adolescente, ele vai estar 24 horas, a hora que ele abriu o Facebook dele, a hora que ele abriu o WhatsApp, a hora que ele abriu o Instagram, vai ter um bullying contra ele. Então, 24 horas. Esse sofrimento é muito maior do que aquele bullying, aquela zombação antiga. Então, quando os antigos falam, isso é frescura, não é frescura. É um sofrimento constante dessa pessoa, tá? Ficar sofrendo constantemente com aquilo que você não quer sofrer, isso para o adolescente hoje é muito mais evidente, muito mais trágico. Vanessa, eu já falei para caramba, Oi. A gente está caminhando aqui com o tema. Queria te falar se a gente tem perguntas, tem comentários também do pessoal que está aí assistindo a gente? Temos, sim. Vou iniciar aqui. Vou iniciar com uma pergunta do Miguel. É possível que crianças possam ter depressão e serem suscetíveis ao suicídio também? Sim, com certeza. As crianças desenvolvem, especialmente nesse período aí de pandemia, de isolamento, as crianças têm desenvolvido mais ansiedade e depressão. Então, a gente tem que ficar atento a essas mudanças de comportamento, as mudanças de humor dessas crianças, essas mudanças abruptas. Então, o que eu vejo, às vezes, por exemplo, de amigos ou de professores que eu conheço falando, que às vezes está lá naquela aula online, o aluno, e aí eu tenho um amigo que o filho dela estava assistindo uma aula online e do nada ele começou a chorar. Ele chorou compulsivamente, chorando. Ela, na mesma hora, ela pegou e desligou o computador e tirou. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra atividade. Porque aquele momento estava sendo muito uma pressão desnecessária, então é uma pressão que aquele aluno estava sofrendo, que ele estava passando por esse problema. E aí, essa criança acabou conseguindo o apoio familiar e resolvendo aquele problema a tempo, tá? Quantas crianças a gente não vê que estão aí na frente das aulas online aí, e às vezes os pais obrigam, porque você tem que ficar nessa aula, porque você tem que assistir essa aula, e a criança está lá sofrendo com aquilo. Dá um descanso para as crianças. Às vezes, é bom. A gente faltava a aula de vez em quando, não faltava? Agora, com aula online, você pergunta assim, como é que... Não tem como mais faltar a aula. E às vezes era bom para a cabeça da criança faltar uma aula. A gente inventava uma febre, inventava uma dor de barriga, inventava para não ir na aula. Às vezes você está cansado daquele ambiente de escola. Então, a gente tem que prestar atenção nas crianças aí, porque elas estão bem suscetíveis à ansiedade e depressão. Ao suicídio é mais difícil, porque a criança não tem, vamos dizer assim, os utensílios, os equipamentos e os meios para cometer o suicídio. Então, isso é bem mais difícil, tá? Do que na adolescência. O adolescente já sabe como fazer isso. Aqui eu tenho um comentário, relato, pergunta em relação a isso que vocês falaram. Sou mãe de adolescente e vejo que na quarentena as aulas remotas e o distanciamento dos amigos e professores têm tornado eles muito tímidos. Está sendo doloroso abrir o vídeo e sair da sala, até mesmo com amigos. Eles têm medo, vergonha de encontrar com outras pessoas. Mesmo os amigos, olha, estão ficando muito cômodos, reclusos no quarto. Como lidar com essa realidade? Maria Helena. Obrigado pela pergunta, Ana Maria. Isso, exatamente isso que eu falei. Dá um descanso, sai ali um pouquinho, falta uma aula, faltar um dia de aula ali para aquela criança, não vai ter um prejuízo grande na formação dela. Então, e identificar que essa criança precisa conversar com outras pessoas pessoalmente, socializar é importantíssimo.
Então, se você está vendo que algum aluno, algum adolescente, ele está tendo essa dificuldade, conversa, traz ele para a conversa familiar. Porque às vezes também os pais deixam assim, não, porque ele está em aula, então vou deixar ele em aula. Aí quando chega em casa, o adolescente já está no celular, jogando celular, e nem vai lá perguntar como é que ele está, como é que foi a aula, não quer nem saber sobre o dia dele. Então, isso é ruim para a formação desse adolescente. Perguntar como é que está sendo o dia, como é que está sendo a aula, como é que está sendo a matéria, se ele está aprendendo com aquilo, e oferecer esses períodos de descanso que, às vezes, a escola não oferece, principalmente nessas aulas online. Então, isso é importante. Tá? E períodos de descanso não é para ficar na frente do celular mais tempo. Então, porque eles estão desenvolvendo essa ansiedade, porque ficam muito tempo na frente da tela. Então, períodos de descanso é para fazer outras coisas. Para dar uma volta de bicicleta no quarteirão. Para sentar no sofá e coçar a cabeça do adolescente. Só para isso. É só para sentar do lado e, sei lá, pintar. Vai pintar desenho, figurinha, qualquer coisa. Vai fazer outra coisa longe do celular. Entendeu? Então, às vezes, isso é necessário. Atividades fora da atividade digital, é isso que vai ajudar nesse controle do humor desses adolescentes. Especialmente, eu volto a repetir, porque eu sou entusiasta disso, os esportes, tá? Então, atividade física, isso é importantíssimo para a nossa cabeça. Corpo são, mente sã. Então, isso é essencial. Olha só, nós temos um comentário aqui da Elaine. Elaine trabalha com a gente no projeto. Boa noite, Elaine. Excelente explicação. Desde muito nova, sofro muito com ansiedade e depressão, e o que me ajudou muito e vem me ajudar até hoje é o artesanato. São atividades lúdicas, né? Atividades lúdicas, prazerosas. Então, isso estimula a produção de serotonina. Então, isso estimula a regulação do humor. Isso é excelente. Você fazer... tem aquele filme, né? O Todo-Poderoso, lá com o Morgan Freeman e esqueci o nome do Jim Carrey, né? Do Jim Carrey, que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele fala, o prazer está nas coisas mais simples. Então, como você enxugar o chão, então limpar o chão, vai fazer coisas do dia a dia, não diminui a sua capacidade. Então, fazer coisas simples do dia a dia, isso melhora, te dá prazer. Então, o prazer está nessas coisas simples também do dia a dia. Então, especialmente nessas atividades lúdicas, o artesanato é excelente para a liberação de serotonina. Olha, Daniel, a Elaine é um exemplo de sucesso. Ela foi aluna no nosso projeto e atualmente ela é professora do curso de cerâmica do projeto. Né? Um exemplo de como essas atividades têm auxiliado bastante. E o último comentário é da Thaís. Fiquei muito deprimida nessa pandemia, porque perdeu o emprego, faculdade de mal a pior, isolamento, ganho de peso, mas graças a Deus tudo mudou. Excelente, Thaís. A gente tem que procurar superar esses desafios mesmo, especialmente na pandemia. A pandemia está sendo um desafio para todo mundo, na verdade, né? Você aprender a lidar com o dia a dia isolado, isso está sendo um desafio para todos, mas é esse o conceito de resiliência, você superar esses desafios e se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte. Então, aproveita que você está aí na internet e faz um curso à distância, faz uma atividade à distância. O próprio João, lá na nossa aula, ele estimulou a gente fazer, tem cursos de Harvard, vamos colocar Harvard no currículo, cara. Sempre bom, né? Tá lá escrito Harvard. Então, tem cursos à distância de Harvard e outras faculdades que hoje estão muito mais fáceis da gente ter acesso e praticar. Então, é superar esses desafios, encontrar novas maneiras, novos caminhos e aprendendo com o dia a dia. É isso que a gente tem que passar. É isso aí, Daniel. A gente chegando, então, ao final. Não sei se tem mais algum comentário, Thaís? Não, esse foi o último. Eu tive uma pergunta aqui no meu Instagram, que quando eu publiquei, deixa eu só roubar ela aqui. Fizeram uma pergunta aqui, quais os indícios mais visíveis e mais fáceis de perceber uma depressão na adolescência? Tá? São esses sinais de alerta que eu falei, sobre mudança de comportamento, isolamento, pensamentos negativos, perda de esperança. Então, esses são os principais sinais. E qual a primeira atitude ao ver indícios de depressão? Então, eu vou reforçar isso.
para o nosso trabalho de conscientização, o que fazer quando você tem esses sinais de alerta. Conversar, primeiro, oferecer a sua própria ajuda, mesmo você não sendo especialista, e conversar e oferecer ajuda. Se a sua ajuda não está sendo suficiente, aí procura a ajuda de um especialista, tá? O apoio, o diálogo, estimular as atividades fora da rotina. Então, isso é essencial, isso é importantíssimo, como atitudes primordiais. Então, a gente, às vezes, não precisa esperar, porque só tem psiquiatra, só tem vaga para dezembro. Eu não preciso ficar esperando lá o psiquiatra para eu... tem muitos psicólogos, então eu posso levar um psicólogo antes, levo esse adolescente para um psicólogo para conversa, mas é sempre bom, primeiro, explicar para o adolescente que vai procurar atendimento médico, que aquilo vai ajudá-lo, tá? Não adianta também a gente forçar o adolescente com essas questões. Então, porque você vai sim, e eu que mando aqui, isso é pior, tá? Vamos lá no psicólogo, vamos lá no médico, você conversa, e aí você diz se você gostou. É isso que a gente fala. Vamos experimentar? Assim como você gosta de experimentar as coisas, vamos experimentar em um psicólogo, e aí você diz para mim se você gostou. Se você não gostou, acha que aquilo não te ajudou, tudo bem, a gente vai tentar uma outra solução. Vamos no médico, se você disse que você não gostou. Eu sempre recebo relatos de adolescentes que a primeira coisa que eu pergunto é qual o motivo da sua vinda à consulta. E aí eu pergunto assim, sua mãe te trouxe carregada pela orelha? Não, né? E aí o que a gente pode te ajudar? E no final da consulta eu tenho sempre um retorno positivo. Essas mães mandam mensagem, sempre falam, nossa, adorou a consulta, adorou conversar. Quer conversar com o adolescente, entender, porque às vezes os pais não têm tempo ou não têm essa habilidade de entender. Então, para isso é tão importante o médico, o psicólogo e os próprios pais. Então, tentar entender. Eu sei que é muito difícil, porque são formações diferentes, épocas diferentes. Então, às vezes, esse entrave temporal, isso às vezes dificulta. E às vezes você precisa, de fato, de uma pessoa especializada. Mas a gente tem que abrir as nossas mentes para entender o adolescente. E até me desculpa, eu havia a pergunta do Danilo, que eu acho que se enquadra nessa sua explanação. Ele havia perguntado o caso específico de mutilação. Ao perceber um comportamento como de mutilação ou dor, o que devemos fazer? Então, nesse caso, um médico especializado é a melhor indicação. Exatamente. A melhor indicação é, primeiro, conversar e explicar que pode ser melhor essa pessoa procurar um médico, pode ser um psiquiatra ou pediatra, no caso do adolescente, e o psicólogo, para procurar atendimento de fato, tá? Porque se a pessoa comete automutilação, ela está passando por uma dor psicológica, e aí a gente fala, porque essa dor é psicológica. Sim, a dor é psicológica, e ela existe, tá? Mesmo a dor psicológica, ela existe, ela está dentro da dor também, né? É dor também. Então, ela também tem que ser tratada como dor que é. Então é isso, Daniel. Então, chegando aqui ao final, né, a gente agradece muito a você pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, falando, né? Hoje a gente fez na quarta-feira, mas normalmente a gente faz em toda terça às 19 horas, a gente traz um tema interessante para vocês, né? Derrubando mitos e lembrando sempre que ciência não é opinião, né? Não. Exatamente. Boa noite a todos. Procure ajuda, vamos tratar. É isso aí. Isso aí, procurar sem preconceito, apoiar, né? Conversando sempre e lembrando que o profissional está aí para ajudar. O adolescente merece, precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, e que a gente fique atento também às suas dores e às suas necessidades. Não é isso, Daniel? Perfeito, João. É isso aí. Procurar ajuda, oferecer ajuda, esse é o mais importante. É isso aí, gente. Obrigado aí a todos que ficaram com a gente até agora. Semana que vem tem mais. Semana que vem voltamos às terças-feiras, 19 horas, no nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Fiquem lá. Espero vocês, gente. Tchau, pessoal. Boa noite.